Olá, estudantes. Aqui é o professor Cleiton. Leciono Geografia e História na Rede Municipal de Garanhuns. Também professor da Rede Estadual de Pernambuco, na função de educador de apoio. Nossa aula de hoje será sobre movimentos migratórios, né? E começamos nossa aula fazendo a perguntinha, né? O que é migração, né? E a imigração é o ato de mudar de um lugar para o outro, né? Então, qualquer deslocamento é migração, certo? E aí temos dois termos bem comuns em nossas aulas: emigrantes e imigrantes, né? Emigrantes são aqueles que saem de um lugar e imigrantes são aqueles que chegam a um lugar, né? Exemplo: supomos que o Antônio, ele morava em Recife e mudou-se e foi morar na cidade de São Paulo, certo? Em Recife, ele vai ser emigrante, porque ele saiu do Recife. E como ele chegou em São Paulo para morar, ele vai ser imigrante, tá certo? E aí vem a pergunta, né? O que leva as pessoas a migrarem, né? E aí as respostas: dificuldades econômicas, né, a questão de geração de emprego, por exemplo, num lugar que a pessoa tem a maior oportunidade para trabalho, né, guerras, né, isso é constante na história da humanidade. Você tem a questão dos refugiados, por exemplo, né, perseguição política e religiosa, né, em alguns lugares convivem constantemente com esse problema, né? Pessoas que têm que mudarem por conta dessas perseguições que geram muitas vezes guerras e conflitos e levam as pessoas a fugirem desses conflitos. Há adversidades naturais como seca ou frio extremo, né? A seca é muito comum aqui no Nordeste brasileiro, as pessoas mudarem para outras regiões por conta da seca, né? E também terremotos e vulcões, né? As pessoas que moram nessas áreas que têm maior quantidade de concentração de terremotos e vulcões, muitas vezes perdem o que têm com esses fenômenos naturais e terminam optando em morar em outros lugares mais distantes, mais seguros nesse sentido, né? Então, nós inicialmente começamos com as migrações externas no Brasil, né? Bem, gente, inicialmente, migração externa é aquela que ocorre de um país para o outro, tá certo? De uma região mais distante para outra. Quando ela ocorre dentro do mesmo país, ela é migração interna, né? Então, o período de maior entrada de estrangeiros no Brasil ocorreu nos séculos 19 e 20, né? Que aí foi a grande massa de imigrantes que entraram aqui, né? Eles vieram e foram morar, em sua maioria, na região sul e sudeste, né? Tanto que os hábitos alimentares, né, as danças, ou até muitas vezes a forma como esse pessoal fala na região sul e sudeste é bem diferente do nosso, né? E percebe-se muito isso nos sobrenomes das pessoas, né? Os sobrenomes aqui, por exemplo, são bem em língua portuguesa, né? Estou falando aqui nos Garanhuns, por exemplo, né? Almeida tem muitos Ferreiras, tem Silvas, tem demais, né? Mas já na região sul você vai encontrar sobrenomes italianos, alemães, né? E que faz parte do cotidiano daquelas pessoas, né? E aí esses povos vieram majoritariamente dos seguintes países. Eu coloquei majoritariamente, mas vieram também de outros, tá bom? E ganhou destaque aí a quantidade de italianos, portugueses, alemães, japoneses, espanhóis. Mas tem pessoas de outros países também, viu? Tem pessoas da Ucrânia, tem pessoas que vieram da Suíça, né? Que vieram da Áustria, da Holanda, né? Mas majoritariamente esses foram os países que mandaram mais imigrantes para cá, né? Que nós recebemos mais pessoas de lá, tá certo? Nessa época, gente, que esses imigrantes vieram para cá, final do século XIX, início do século XX,
né, boa parte dessas pessoas estavam fugindo do problema envolvendo a região da Europa, envolvendo o Japão com as guerras, né? Tanto que eclodiu com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? As migrações externas também ganham destaque agora no final do século XIX, do século XX e no século XXI, com a saída de brasileiros, né? Brasileiros que foram morar no Japão, né? Os chamados sanseis, né? Que são os brasileiros que saíram são descendentes de japoneses que voltam para o Japão, né? Muitos brasileiros que vão se aventurar nos Estados Unidos, né? Infelizmente muitos de forma irregular terminam sendo deportados, né? Outros que vão para a Europa, sobretudo Portugal, Espanha, tá certo? Então hoje a quantidade de brasileiros emigrando já é bem considerável. Embora as imigrações também permaneçam, né? Mas aí você já vai ter outros povos, haitianos, você vai ter venezuelanos nos últimos anos, né? Paraguaios, bolivianos, né? Africanos, né? Árabes da região do Oriente Médio, enfim, esses vêm para cá e conseguem abrigo em nosso país, né? Migrações internas, né? Como já mencionamos, né? Migrações internas são aquelas que ocorreram dentro do próprio país, né? E aí os principais fluxos migratórios foram os seguintes, né? Nordestinos para o Sudeste ao longo do século XX, né? Isso se deu em diferentes períodos ao longo do século XX, né? A partir da década de 1940, né? E aí passou todo década de 50, 60, até década de 90. Hoje diminuiu muito isso, né, por conta de um fenômeno chamado de descentralização industrial. Muitas das indústrias, muitas das vagas de trabalho que existiam lá na região sudeste, elas não estão existindo mais, e muitas dessas empresas estão indo para outras regiões do país, inclusive o Nordeste, e por isso que hoje já se verifica um movimento de retorno de muitos desses que foram para a região Sudeste e retornam à sua terra natal, né? Sulistas para o Centro-Oeste e estados de Rondônia e Acre na segunda metade do século XX, né? Esses estados do Centro-Oeste, né? Rondônia, Amazônia, enfim, então essa região era uma região com baixa densidade populacional, muita terra à vista, e muitos desses, né, muitos até falidos na região, em suas regiões de origem, em Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, migram para a região centro-oeste, para a região norte, onde eles vão conseguir refazer suas vidas, né? Nordestinos que fixaram-se em Brasília e seu entorno a partir da década de 1960, né, e são chamados os candangos, né, que saíram daqui, dessa região nossa, né, Nordeste, e foram para trabalhar na construção de Brasília, né, e por lá se estabeleceram, né. Aqui, gente, neste mapa, nós visualizamos bem esses fluxos populacionais, tá certo? Aqui nós temos um fluxo de nordestinos para a região norte, região amazônica, né, atrás de mineração, no período da extração da borracha, no auge da extração da borracha no início do século passado, entre outros, tá bom? Aqui nordestinos que vão para a região sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, sobretudo, alguns Paraná, né, e aqui também nordestinos que vêm para a região do Distrito Federal, tá bom? Esse também destaca aqui Centro-Oeste, né? E sulistas, né? Aqui o mapa mostra até saindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que se estabelece em Rondônia, também vem aqui para o Acre, para o estado de Mato Grosso do Sul, né? Então, esses são os principais fluxos migratórios no Brasil ao longo do século anterior, né? E aí, quais são os tipos de migração, né? Nós temos a migração sazonal, né, que ocorre durante um período temporário,
né, do tempo, certo? Aí exemplo, né, trabalhadores rurais que atuam na colheita em outra região, retornando para suas casas quando termina a colheita, né? Então, por exemplo, aqui na região sertaneja, né, de Pernambuco, temos pessoas que saem do sertão, saem da região agreste e vão para a zona da mata no período da safra da cana-de-açúcar, né? Ou muitos desses também que saem para dessas regiões e vão para o interior de São Paulo, região dos Córregos, Ribeirão Preto e outras regiões ali na região que colhem, trabalham na colheita da cana-de-açúcar, né? Passam um tempo de colheita de cana-de-açúcar e quando a safra termina, eles retornam para suas casas, né? São os chamados boia-frias, né? Tem aí também o gado pantaneiro, né? No período da cheia, ele é levado para as áreas mais altas. Enfim, então isso é migração sazonal, né? Migração pendular diária. Pendular diária vem de pêndulo, é aquilo que vai e volta, né? Deslocamento que fazemos diariamente para a escola, para o trabalho, né? Enfim, tá certo? E aí os tempos de pandemia, né? Quando, é claro, permite-se, né? O tempo permite-se, certo? Êxodo rural, saída do campo para a cidade, né? Sabe-se, vocês sabem, né, que a população brasileira ela já foi majoritariamente rural, né? E ao longo do século XX nós fizemos essa transgressão demográfica, aonde a população ela sai do campo e vai para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? Questão de segurança, questão de trabalho, né? E ali muda-se muito a forma de vida, né? Migração intra-regional é aquela que ocorre dentro da mesma região, certo? Então, por exemplo, essa migração que a gente falou aqui, do ponto de vista sazonal, né? Que as pessoas saem no estado de Pernambuco, da região do Sertão, da região do Agreste, vão para a zona da mata trabalhar na colheita da cana-de-açúcar e retornam, ela ocorre dentro do mesmo estado, dentro da mesma região, então ela é intrarregional. Já quando se tem aqueles que saem, né, da região do Agreste, da Sertão e vão para o Sudeste, lá na região de São Paulo, Paraná, para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar, né, esses fazem a migração interregional, que ocorre entre regiões diferentes. Certo, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, coloque seu joinha, curta, coloque, espalhe para seus colegas. E se não gostaram, façam os comentários abaixo para que a gente possa melhorar nossas aulas.